capítulo de número 6, a partir do versículo 1. O título diz: Jesus alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. João 6, a partir do 1º versículo, que diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, ela nos traz a reflexão. Foi uma situação inusitada, irmãos. Jesus estava ali pregando e a multidão ia ao seu encontro, porque ele curava os enfermos. Ele realizava muitos milagres. Então, a sua fama percorria pela terra. E aonde as pessoas sabiam que Jesus estava, uma multidão ia atrás do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, tendo ministrado a palavra, ele levantou os olhos e observou aquela multidão. E ele perguntou para um dos seus discípulos: O que nós vamos dar de comer para essas pessoas? E o engraçado é que quando Jesus fez essa pergunta para Felipe, Jesus sabia que Felipe não tinha resposta. Jesus sabia que Felipe não tinha a solução. Mas o Senhor Jesus estava experimentando Felipe para ver o que é que ele ia dizer. E Felipe falou: Senhor, se nós tivermos 200 dinheiros para comprar de pão, não é o suficiente para alimentar toda essa multidão. Ou seja, não temos recurso, não temos de onde tirar. O que nós temos aqui é pouco para suprir a necessidade dessa grande multidão. Mas Jesus perguntou para ele só para experimentá-lo, porque Jesus já sabia o que ele teria que fazer. E no meio ali da multidão tinha um garoto, e Pedro falou: Olha, Jesus, esse garoto aqui, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Se você ler na palavra, irmão, você vai ver que fala 2 peixinhos, não fala 2. Fala um peixe grande aí que eu não sei o nome de peixe. Bagre, não é 2 bagre, não é aqueles peixão, sabe, que você pesca e fala: Eita, peixão, não. Era 2 peixinhos e 5 pães de cevada. Ele tem isso aqui, Jesus, esse menino. Jesus falou: Manda as pessoas se assentarem.
manda eles se acomodarem. E o Senhor levantou aquele pão, levantou aqueles peixinhos, deu graças, repartiu com os discípulos, e os discípulos foi repartindo com as pessoas, e foi acontecendo um grande milagre. Aquelas pessoas foram comendo, e cada vez que um passava o pão para o outro, aquele negócio ia multiplicando, e aquele pão não se acabava, aqueles peixes não se acabavam. Enquanto tinha gente para comer, tinha pão e tinha peixe para eles comer também. E aquela multidão foi alimentada e foi saciada. Não foi racionamento, não. Não, como nós tem pouco, né? Vamos dividir. Não, eles comeram e se saciaram. Era quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Era uma grande multidão, irmãos. 5 pães e 2 peixinhos. E qual é a reflexão que essa palavra quer trazer para a nossa vida nessa noite? A palavra do Senhor, ela diz assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar ordem para o monte: montanha, passa daqui para o lado de lá, e ela vai passar. É o que diz a palavra. O grão de mostarda, irmãos, dizem que é o menor grão que existe, ou um dos menores grãos que existe. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você já tem fé o suficiente para fazer os montes se transportar de um lugar para o outro. Aí você fala: então minha fé está menor do que o grão de mostarda, porque eu não tenho fé para isso. Mas o negócio, irmãos, é que a tua fé, ela não vai trazer resultado nenhum se você não depositar ela no lugar certo. Você tem que pegar a tua fé e depositar ela no Senhor Jesus, porque é Ele que faz o milagre. Então, irmãos, aquele garotinho com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, ele ofereceu aquele pão para Jesus. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, era impossível se alimentar aquela multidão, mas ele entregou para Jesus. Ei, irmão, sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Me declara o que é que tu tens. Tinha uma mulher que os filhos dela iam ser levados para ser vendido como escravo para ela pagar as dívidas. E ela falou: profeta, me ajuda, profeta, eu vou perder meus filhos. Ele falou: me declara o que é que você tem. Ela falou: eu só tenho um pouquinho de azeite na botija, é só o que eu tenho. Ele falou: é o suficiente, entrega para mim. O profeta significa Deus, simboliza Deus. Teve um outro episódio que o profeta foi lá na casa da viúva pobre e ela não tinha mais nada, irmão. Sabe quando você come a última comida, ou quando você deixa de comer para o teu filho comer? Sabe essa história que muita gente já passou? Eu não tenho filho, mas eu já fiquei sem comer para deixar meu irmão comer. Muita gente já passou por isso daí. O profeta chegou lá nessa hora, cheio de fome. Ele falou: mulher, me dá água. Ela falou: dou. E quando ela foi indo para a cozinha para pegar água, ele falou: me dá também um bolo, porque eu estou com fome. Ela falou: profeta, não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu estou com um pouquinho de farinha aqui, um pouquinho de azeite. Meu filho, vamos fazer um último bolo, a última refeição, nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque havia fome na terra. E o profeta falou: faz primeiro para mim. Tem um mistério aí nessa noite, irmão. Se a tua fé for pequenininha, a evangelista Paula, eu estou com um problema desse tamanho, eu estou com uma situação que é terrível, eu estou no meio de um problema, eu estou no meio de um beco sem saída, a minha família, a minha saúde, a minha vida financeira, o meu casamento, evangelista Paula. Me declara o que é que você tem aí, hoje o Senhor está falando. Me declara o que é que você tem aí. Evangelista Paula, o que eu tenho aqui não dá para resolver. O remédio que eu tenho não cura câncer. O dinheiro que eu tenho não é suficiente para pagar essa conta, para quitar minha dívida. O amor que eu tenho não é o suficiente para manter meu casamento, porque o homem não quer mais. Mas me declare o que é que
O Senhor está falando para você, igreja: entrega para mim o que você tem. Se o que você tem não dá para alimentar a multidão, se o que você tem não dá para curar câncer, se o que você tem não dá para restaurar casamento, entrega para o Senhor. Xarabadaia sobre a comandância. Mas é tudo que eu tenho, evangelista Paulo. Entrega para o Senhor, porque Ele vai multiplicar esse pão, Ele vai dar o remédio certo, Ele vai trazer a reconciliação, Ele vai trazer a restituição, Ele vai fazer o milagre. Entrega para o Senhor, deposita a tua fé no Senhor. Evangelista Paulo, eu quero ficar firme, mas eu não consigo. Me declara o que é que você tem. Evangelista Paulo, eu não estou tendo tempo para nada, a minha vida está corrida. Me declara o que é que você tem. Evangelista Paulo, eu só tenho 5 minutos por dia. Então entrega seus 5 minutos com qualidade para Deus. Entrega, xarabadaia sobre a comandância. Evangelista Paulo, eu não consigo jejuar, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Quanto que você consegue jejuar? Eu consigo jejuar 1 hora. Entrega o que você tem, xarabadaia sobre a comandância. Porque quando você entrega para Deus, Ele se encarrega de transformar e fazer o milagre. Ele vai transformar o teu pouco em muito. Ele vai transformar o teu nada em tudo. Ele vai transformar essa situação de morte em vida. O poder é dele. Hoje o Senhor está te experimentando. Como é que nós vamos resolver esse problema? Por acaso Deus precisa perguntar a solução para mim, para você? Você acha que Jesus precisava que Filipe desse a solução para ele? Não. Deus está te experimentando, irmão. Ele está te experimentando. Ele está fazendo você olhar para a situação. E não adianta, você põe a cadeira para cá, não dá. Você põe para lá, não dá. Você empurra para cá, não dá. Você faz assim, não dá. Você faz assado, não dá. Para, xarabadaia sobra. Entrega para mim, diz o Senhor. Mas evangelista Paula, eu não sei mais o que fazer. Então, irmão, deleita-te, pois, no Senhor. Se joga na presença do Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Faz primeiro para mim. Eu não consigo consertar meu casamento, mas eu consigo adorar o Senhor com meu louvor. Eu não consigo, aleluia, pagar essa dívida, mas eu consigo orar pelo meu irmão. Entrega o que você tem. Faz primeiro para mim. Entenda esse mistério, irmão, porque enquanto você faz para Deus, o Senhor, Ele faz para você. Quando você volta o seu olhar para o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tira o foco do problema, foca no reino de Deus, coloca o foco nas coisas certas. Xarabadaia sobra. Mas eu sou tão pequenininho, evangelista Paulo. Eu não sei falar que nem os irmãos falam. Eu não sei louvar que nem os irmãos louvam. Eu não sei pregar que nem os irmãos pregam. Eu não sei orar que nem os irmãos oram. Me declara o que é que você tem na cachai, na raçó. Porque o poder do milagre não está no jeito de orar, nem no jeito de cantar, nem no jeito de pregar. O poder pertence a Deus. Xarabadai. Entrega para Ele. Xarabadai sobre a comandância. Entrega para Ele, igreja. Quantas vezes o Senhor quis proteger os seus filhos como um pintinho embaixo das suas asas, mas a gente não quer, a gente não deixa. A gente fica, não vai dar porque o dinheiro é pouco, não vai dar porque a situação não permite, não vai dar por causa disso, não vai dar o que, irmão? Vai dar sim. Coloca na mão do Senhor. Pega esses 5 pães e esses 2 peixes. Mas não dá, evangelista Paulo, é 5.000 homens. Coloca na mão de Jesus que vai dar, irmão. Vai dar, é o Senhor quem garante. Senhor Jesus poderia ter feito uma multiplicação ali sem precisar daquele garotinho.
mas o Senhor queria que ele exercitasse a sua fé. O Senhor quer trabalhar através de mim, de você, através da minha pequenez, através da sua pequenez. Sabe por quê, irmão? Ele põe o poder dele em vaso de barro, para que a excelência do poder seja reconhecida como dele. Ele quer usar você como instrumento, ele quer exercitar a tua fé, ele quer te convencer que ele é capaz, que ele pode, que ele é grande, que ele é forte. Ele quer aumentar a tua fé, ele quer fazer você chegar em lugares altos. Ele quer te provocar, irmãos, para você chegar onde ele quer que você chegue. Aleluia. Aonde é que o Senhor quer que eu chegue? A palavra do Senhor diz assim, que ele me chamou, ele te chamou por cabeça e não por cauda. Ele me chamou, ele te chamou para estar por cima e não por baixo. Ele me chamou e ele te chamou, irmãos, para nós estarmos nos lugares altos, para nós voarmos sobre a tempestade, para viver o milagre, para viver o sobrenatural. Para com esse negócio, irmão. Você é crente, então creia. Vai dar sim, xarabadaia sóbria. Esquece a razão, irmão. O crente não vive pela razão. O crente, ele vive pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Para de viver pelo que você está vendo. Pelo que eu estou vendo, não vai dar. Mas pela ótica do Senhor, já deu. Tudo que você precisa é entregar na mão do Senhor. Mesmo sendo só 5 pães e 2 peixinhos. Sabe qual que foi a vantagem daquele garoto, pastora? A inocência. A inocência foi a vantagem daquele garoto que entregou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Porque os discípulos, eles poderiam ter juntado os pães que eles tinham e dado, mas eles falaram, eu não vou nem dar porque não vai adiantar nada. O que nós temos aqui é pouco. Talvez Filipe fez até as contas. Quanto você tem de dinheiro aí? Perguntou para os discípulos. Eu tenho tanto. Deu 200 dinheiro, Jesus, mas 200 dinheiro ainda não adianta. Então, não adianta. Nada que nós faz adianta. Mas a inocência daquela criança, a criança ela não pensa com a razão, irmão. A criança ela não tem coerência nas coisas que ela faz, ela só faz. Então aquele garotinho pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes e falou assim, Jesus. Ele não sabe fazer conta, ele não sabia que 5 pães e 2 peixes não dava para alimentar uma multidão. Mas ele foi lá e falou, toma Jesus, aqui o que eu tenho. O que o Senhor quer é isso, irmão, que você seja na presença dele como uma criança. Para de calcular, para de fazer conta, para de ficar matutando, para de perder noite de sono. Pega o que tu tem, dá para ele, entrega para ele e confia. Alamandarabia só.